Olá, meus irmãos, minhas irmãs, continuamos o nosso caminho quaresmal e hoje estamos no primeiro domingo da quaresma, Primeiro domingo da quaresma. No livro do Deuteronômio, que foi a primeira leitura da missa de hoje, Moisés ajuda o povo de Deus a fazer memória do passado para ter coragem no presente e esperança no futuro. Santo Agostinho dizia algo muito bonito: Deus nós o encontramos nos vastos campos da nossa memória, da nossa história. E é muito bonito ver Moisés fazendo essa releitura, da história do povo. A gente sempre precisa fazer memória do passado, diz o Papa Francisco. Só assim nós teremos coragem no presente e esperança para o futuro. O tema da esperança é um tema muito importante também nesse ano jubilar, O tema do jubileu, nós comemoramos os 2025 anos do nascimento de Jesus e o tema do jubileu é Peregrinos da Esperança. Nós somos esses peregrinos que estamos fazendo esse caminho quaresmal, fazendo memória do passado para termos coragem no presente e esperança no futuro. Também uma vez eu estava lendo um livro que dizia, mais assim voltado para a espiritualidade do Oriente, no qual o autor dizia: o pecado ele começa pela perca da memória. Quando a gente deixa de fazer memória da ação de Deus na nossa vida, a gente começa a se afastar dele. E quantas vezes a gente toma atitudes precipitadas, a gente se afasta do caminho de Deus, a gente se afasta às vezes até da nossa família por uma ingratidão. A gente perde a memória, a gente parece que fica ofuscado pelas tentações do momento presente e esquece o passado, E por isso se perde no presente, Também é interessante que o Papa Francisco, no caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2019 no Panamá, na cidade do Panamá, ele fez um caminho com os jovens muito bonito, 2017, 2018, 2019, ele escreveu 3 mensagens para os jovens, exatamente pegando essas 3 dimensões. A primeira, a partir de uma passagem bíblica, convidava os jovens à fé, a partir da memória do passado. Depois, ele tocava também na virtude teologal da caridade, do amor, convidando os jovens a ter essa coragem no presente, esse amor firme e forte no presente, e a esperança, terceira virtude teologal também, mas voltada para o futuro. É um caminho muito bonito também, que quem quiser aprofundar, pode também procurar essas mensagens do Papa Francisco aos jovens de 2017, 2018, 2019, quando ele associa o fazer memória do passado com a virtude da fé, o ter coragem no presente com a virtude do amor e o ter esperança no futuro, obviamente, com a virtude da esperança. No Evangelho de hoje, Jesus vai para o deserto para vencer o inimigo. E o deserto era considerado o terreno, o campo de batalha do inimigo. Jesus vai para encontrar o inimigo no seu campo, para lá vencê-lo. Jesus é tentado pelo demônio exatamente naquelas que são as 3 tentações mais básicas que nós devemos enfrentar todos os dias. Quais são essas 3 tentações? Podemos dizer que são os 3 P's, A tentação do poder, a tentação do possuir e a tentação do prazer. Não que, por exemplo, você possuir coisas materiais seja por si mesmo algo ruim. Não que o prazer seja por si mesmo algo ruim,
Mas quando eles são vividos fora da referência fundamental para com Deus e o próximo, eles se tornam tentações, né? Ou pecados. E Jesus vai vencer essas tentações, nos propondo um caminho de pobreza, de esvaziamento, de simplicidade e de liberdade. Uma vez eu lia um autor italiano, né, o padre Hermes Ronchi, que estava celebrando um aniversário importante, né, dele como padre religioso, consagrado ao Senhor. E ele dizia que gostava muito de chamar o conselho evangélico da pobreza, era como, em vez de ser o voto de pobreza, ser o voto de liberdade, né? E em vez de falar, não, de pobreza ele dizia que era como se fosse a essencialidade. O da obediência como se fosse um voto de liberdade. E o voto de castidade, em vez de restringir, né, a tua vida relacional, ele amplia os teus horizontes. Então, é como se fosse um voto de amplitude, né? Pobreza, que significa essencialidade, não ficar preso a coisas que são supérfluas, né? Obediência, que significa liberdade, né? A pessoa que obedece é uma pessoa livre, né? Porque ela também ela sabe que ela precisa viver a sua liberdade numa dimensão relacional. Ela não pode fazer tudo o que lhe vem na telha. A liberdade supõe também o respeito pelo outro que convive comigo. Supõe também a responsabilidade. E a castidade, que significa transparência, amplitude de horizontes na nossa vida, né? Jesus vence com essa pobreza, Jesus vence com a obediência ao Pai, com a obediência à palavra e também com a castidade, com a temperança. É muito importante a gente perceber no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, que Jesus vai libertar o homem no deserto dessas três grandes tentações que podem gerar escravidão no coração do homem. Quantas pessoas no nosso tempo escravas das coisas materiais? Quantas pessoas no nosso tempo escravas da fama, do poder, dos likes, né? Da reputação? Quantas pessoas no nosso tempo escravas do prazer, né? No fundo, o caminho no deserto, como foi para o povo de Deus no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, também para nós, que estamos vivendo esse tempo da Quaresma, é um caminho de liberdade interior, é um caminho de libertação das nossas escravidões, né? E é importante a gente notar também no Evangelho que o inimigo tenta Jesus usando a palavra de Deus. Já pensaram nisso, né? O inimigo, ele pode nos tentar usando a palavra de Deus. Como, Padre? Quando o nosso conhecimento da palavra é um conhecimento superficial, né? E o inimigo, ele acaba manipulando a palavra de Deus. E a gente corre esse risco também, às vezes, de querer manipular a palavra de Deus, não para nós fazermos a vontade dele, mas para querer quase, se isso fosse possível, submeter Deus à nossa vontade. Um Deus que fica à mercê dos nossos caprichos, né? Essa é uma outra tentação constante que nós temos que enfrentar. Querer manipular a nossa relação com Deus. Manipular a palavra de Deus para atender os nossos caprichos. E Jesus não cai nessa. Obviamente, ele não poderia cair nessa tentação, né? É muito frequente isso ainda hoje, né? Mesmo no meio dos cristãos, pessoas que usam a palavra de Deus de uma maneira errada, né? Conhecem a palavra superficialmente, mas se consideram grandes conhecedores da palavra de Deus e usam a palavra de Deus, às vezes, até para atacar os outros, né? Como é forte hoje essa cultura do ódio, né, nas redes sociais, e às vezes sob o pretexto até de defender a própria fé,
né, de defender às vezes até também as normas litúrgicas, a gente usa a palavra de Deus para destruir os nossos irmãos, né? Como isso é triste, como isso é triste. E Jesus combate essa tentação através de um conhecimento profundo da palavra de Deus. Um conhecimento amplo, não um conhecimento, digamos assim, bitolado, que manipula a palavra. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos liberte também de toda relação de instrumentalização da nossa vida com Deus, da nossa vida religiosa e da nossa relação com a palavra. Se eu não me engano, é no Evangelho de Marcos que a primeira libertação que Jesus faz de uma pessoa do demônio é dentro de uma sinagoga. Isso quer dizer que, às vezes, até nos lugares santos, né, nos lugares sagrados, podemos ter mentalidades que se opõem ao Evangelho, né? Que o Senhor nos ajude a viver essas graças que a liturgia da palavra de hoje nos propõe. Fazer memória do passado para ter coragem no presente e esperança no futuro. Esse trinômio, que como nós dissemos no início, o Papa Francisco muitas vezes faz referência a ele. E também possamos pedir a Deus a graça de vencer as 3 grandes tentações, do poder, do prazer e do possuir, quando vividas, né, nossa relação com essas 3 dimensões vividas sem referência a Deus. E possamos entrar num verdadeiro caminho de obediência, num caminho de pobreza, num caminho de castidade, caminho de essencialidade, de liberdade e de amplitude. E uma nova relação com a palavra de Deus, que é fonte de sabedoria nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.